a gente poderia falar de planejamento de rotas, independente se é rotas aéreas, independente se, né, porque a gente está falando de otimização, né, de predição. E ao falar de otimização, ao falar de predição, a gente poderia estar falando de tanto do transporte terrestre, do transporte marítimo, enfim, a gente poderia estar utilizando os dados para que a gente possa ajudar as companhias a tomar melhores decisões. Agora, uma parada que é interessante é que onde que há uma preocupação maior, né? Quando a gente está falando ali de planejamento de rotas, né? A gente está mais preocupado com, geralmente, né? Com o tráfego aéreo, né? A gente sabe que qualquer deslize ali, a chance de sobrevivência, ela é muito menor do que em outros tipos de transporte. Então, a gente vai falar hoje sobre planejamento de rotas aéreas. E assim, o que eu decidi fazer, né? Nesse exato momento, a gente vai falar sobre como que a gente pode utilizar a ciência de dados para ajudar as companhias aéreas a melhorar, a ter um planejamento um pouco mais preditivo das suas rotas. As companhias aéreas, né, já utilizam muito, e o que eu vou trazer para você hoje aqui é exatamente um compilado de exemplos de como que a ciência de dados ela está utilizando, como que as companhias aéreas estão utilizando a ciência de dados para melhorar não só o planejamento de rotas, vocês vão ver que a gente vai trazer muito mais do que planejamento de rotas, né? A gente vai falar sobre várias otimizações que podem ser feitas ali com a utilização da ciência de dados. Quando a gente fala da utilização da ciência de dados, eu preciso só fazer um contexto, né? A ciência de dados é a arte de você extrair insights por meio dos dados para gerar valor para as empresas, né? Então, esse é o grande objetivo, é o grande porquê da ciência de dados, né? E o cientista de dados profissional, o que eu carinhosamente apelido de CDPRO, né? O cientista de dados profissional é o cara que utiliza a ciência de dados para criar essas aplicações que vão ajudar as empresas a resolverem os seus problemas, né? E aí são diversos problemas. Como que o cientista de dados ajuda as empresas a resolver os problemas? Criando aplicações. Aplicações simples, como uma análise de dados tradicional, uma análise de dados simples, um conhecimento ali dos porquês, né? Um conhecimento ali das informações que as empresas têm sobre seus clientes, seus produtos, seus serviços, até coisas mais profundas, como utilizar esses dados para fazer predições, para fazer inferência, para fazer extrapolações, para pensar um pouco à frente, né? Então, tudo isso são aplicações desenvolvidas ali pelo cientista de dados profissional para as empresas, beleza? Então, esse é o nosso grande o nosso grande overview, assim, né, do que é a ciência de dados. Quando a gente pensa numa companhia aérea, né, a grande maioria da população, ela já teve uma oportunidade de ir até um aeroporto, né, uma grande quantidade de pessoas já viajaram de avião, então sabe como é que toda aquela sistemática, né, de você ter um horário para partir, de você ter um horário para embarcar, de ter pessoas ali para limpar o avião, de ter uma pessoa ali para cuidar ali de receber, né, o QR Code ali para você entrar no avião. Então, tudo isso, né, são decisões que as companhias aéreas elas precisam administrar para que tudo ocorra conforme o previsto, né? Então, vários voos precisam ser realizados durante o dia e a gente tem várias variáveis, várias features que são concatenadas e encadeadas para que tudo ocorra bem, para que o voo saia na hora, para que os funcionários ali eles consigam abastecer os aviões, para que os pilotos cheguem ali na hora ali para que ele possa fazer ali a sua viagem, toda a tripulação esteja presente, enfim. Você já parou para imaginar a quantidade de coisas que precisa estar ali rodando direitinho para que o voo saia na hora? Várias coisas, né? E quando a gente extrapola, né, a gente olha ali até a equipe, né, que trabalha ali em conjunto com a Força Aérea para liberar enfim, cara, é muita coisa que precisa estar sendo administrada para que ocorra
para que ocorra, minha garganta tá doendo pra caramba, para que ocorra para que a operacionalização, né, dos voos que precisa acontecer sejam da melhor forma. Beleza? Então, uma das coisas que a ciência de dados faz para que essa parada aconteça direitinho é exatamente tá municiando, né? Municiando os tomadores de decisões, os controladores de voos, os pilotos, toda a tripulação, municiando essa galera para que tudo ocorra da melhor forma possível, né? E onde entra o trabalho da ciência de dados é exatamente em utilizar todas essas features, todas essas variáveis, todas essas informações para que tudo ocorra na melhor forma possível.